Bom, pessoal, nós vamos falar sobre figuras semelhantes, dando continuidade à nossa unidade sobre razão e proporção. Agora nós vamos ver outra aplicação do conceito de razão e proporção, agora em figuras semelhantes, né? Nós vamos ver o que são figuras semelhantes e quais as condições para que sejam semelhantes. Bom, vocês podem ver aqui, eu tenho um mapa, né? Esse mapa aqui do estado do Paraná. Observe que ele está em dois tamanhos diferentes, né? Mesmo assim, continua sendo o mesmo mapa. O que possibilita de dizer que são duas figuras semelhantes? Isso é o que a gente vai analisar mais na frente, né? Bom, no primeiro mapa, como vocês podem ver, ele é menor do que o outro. E se a gente observar aqui, deixa eu aumentar aqui, vocês observando aqui eu tenho o que eu chamo de escala. Aqui vai de 0 a 124,8 km. Então esse mapa aqui é um mapa, a escala dele é de 124 km. Já esse outro mapa, ele vai de 0 a 78 km. Então isso tem a ver com a escala do mapa. E escala é basicamente razão e proporção. Então, vou passar aqui. Bom, agora nós vamos ver quando é que dois polígonos são semelhantes. Vou diminuir um pouco aqui. Então, bom, polígonos semelhantes. Pessoal, aqui nós temos dois polígonos, um quadrilátero A, B, C, D e o quadrilátero M, N, P, Q. Bom, se a gente observar esse quadrilátero, nós observamos que existem algumas coisas que identificamos como iguais. Esse ângulo A, por exemplo, ele é igual ao ângulo M. É um ângulo de 80 e um ângulo de 82 e um ângulo de 82 graus. Então podemos dizer que eles são iguais. Outro ponto importante, como vocês podem observar, é o B igual ao N, 78. O ângulo C igual ao P. O ângulo D igual ao Q. E o M igual ao A, como a gente viu antes. Então, quando os ângulos correspondentes possuem a mesma medida, eu já tenho uma condição para que esses polígonos sejam semelhantes. Então, qual é a primeira condição? Ângulos semelhantes iguais, né? Então, esse ângulo é semelhante ao M, eles são iguais. Então, eu já tenho a primeira condição para que as figuras sejam semelhantes. Qual é a primeira condição? Que os ângulos sejam iguais. Então, essa aqui é a primeira condição, certo? Ou seja, os ângulos sejam congruentes, ou seja, iguais. A segunda condição é que os lados correspondentes sejam proporcionais. Agora, pessoal, assim como os ângulos correspondentes com a mesma medida, lados correspondentes com a mesma medida. Então, a gente tem que compreender que esse nome correspondente significa que eu tenho que comparar os ângulos e os lados de forma igual. Então, significa o seguinte: esse lado AB, será que ele é correspondente ao MQ? Não, de forma alguma. Então, eu tenho que corresponder os lados igualmente. Então, esse lado AB, ele é correspondente ao lado MN. Então, AB correspondente ao lado MN. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma divisão. 6 dividido por 2,4.
que vai dar 2,5. Então, vou fazer isso com todos os lados da figura. 3 vai ser correspondente a 1,6. Então, eu vou pegar 3 e dividir por 1,6. 3. Deixa eu ver aqui. 3. Pronto. Aqui ele colocou errado, né? Vocês podem ver. M, não. Aqui. 3 vai ser correspondente ao NP. 1,2. Aqui eu tenho 2,5. Observe que as razões entre esses dados estão saindo iguais. Vamos ao próximo. É o CD. Mais. O CD, que é esse lado aqui, 5 dividido pelo lado PQ. CD dividido por Q, 2,5. Mais uma vez deu igual. E o lado AD, 4 dividido pelo MQ, 1,6, que deu 2,5. Então vocês observem que todos os valores saíram iguais. Então isso significa que é a minha segunda condição para que eles sejam semelhantes. Primeira condição, ângulos correspondentes iguais. E segunda condição, que as razões entre os lados correspondentes sejam todas iguais, ou seja, proporcionais. Então, a razão entre os dois lados, 2,5, 2,5 e 2,5, significa que são proporcionais. Então, são proporcionais a 2,5. Então, essas são as duas condições, ângulos correspondentes iguais e razão entre os lados proporcionais. Então, dizemos então que os quadrados ABCD e MNPQ são semelhantes. Indicamos assim: quadrilátero ABCD, um tio, significando que é semelhante ao quadrilátero MNPQ. Então, essas são as duas condições para que dois polígonos sejam semelhantes. Então, coloque na cabeça de vocês. Primeira condição, lados ou ângulos correspondentes iguais. Segunda condição, lados proporcionais. Então, dois polígonos são semelhantes quando possuem ângulos internos respectivamente congruentes. Quando ele diz congruente, quer dizer igual. E lados correspondentes proporcionais. Como vocês viram, quando dividimos, dá sempre o mesmo resultado. Bom, então vocês viram que toda vez que a gente pega um lado e divide pelo outro, dá 2,5. Então, esse 2,5 é o que a gente chama de razão de semelhança. Se você pegar qualquer medida do quadrilátero ABCD pelo quadrilátero MNPQ, vai dar 2,5. Então, dizemos que esse é a razão de semelhança. Então, aqui nós temos as duas condições, ângulos internos correspondentes e lados correspondentes devem ser proporcionais. Então, essas são as duas condições. Vamos ver alguns exemplos aqui. Bom, aqui eu tenho dois quadriláteros, no caso aqui nós temos dois retângulos. Então, vamos verificar se os quadriláteros ABCD e MPQ, nesse caso, sejam semelhantes. Então, nós vamos verificar os ângulos. Bom, como são ângulos retos, então são todos iguais a 90. Primeira condição, ângulos correspondentes iguais. M é igual a A, que é 90, B é igual a N, que é 90, ou seja, todos são 90. Qual é a segunda condição? Verificar se os lados são congruentes, ou seja, são proporcionais. Então, a gente vai pegar o 8, esse lado é correspondente ao MN. Então, nós temos que pegar o AB, pega o AB e divide pelo MN. Vamos dividir. É 8 dividido por 6.
Aqui 8 e 6 dá para dividir por 2, a gente simplifica por 2, né? 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. E vamos pegar o 6 e dividir por 2 também. 6 dividido por 2 vai dar 3. Por 3 quartos foi essa razão do lado AB pelo MN. Então, vamos pegar mais outro lado e ver se dá certo. BC por NP. Vamos ver se dá certo. BC é 6. Vou ver aqui. BC por NP. Esse por esse. Certo? Vamos lá. Por N. P. Então, vou ter 6. E vou dividir por 3. Bom, 6 dividido por 3 é 2. Então, o que acontece? Vocês podem ver, 4 sobre 3 não é igual a 2. Então, as proporções não estão semelhantes, não são iguais. Portanto, esses dois quadriláteros não são semelhantes. Olha aí, ó. Vocês podem ver. Então, aqui, ó, está dizendo que não é semelhante. Essas razões não são iguais, portanto, não são semelhantes. Bom, quando você pega essa figura aqui, você pode dizer, professor, essas não são semelhantes não. Mas, nós temos que, quais são as condições? Ângulos correspondentes, iguais, congruentes, e lados proporcionais. Se você olhar para os ângulos, aqui é um ângulo de 90, aqui é um ângulo maior do que 90, esse ângulo aqui é 90, esse aqui é menor do que 90, então você já disse, não são semelhantes, até porque as duas figuras não são nem um pouco parecidas, né? Então, já deixam de ser semelhantes. Mas uma coisa acontece, se eu pego o lado AB e divido pelo lado MN, como vocês podem ver aqui, vou dividir por 4, 2. Beleza. E pego o lado BC e divido pelo lado NP, 6 por 2, por 3, 2. Opa! Os lados são proporcionais. Beleza, os lados são proporcionais. E a razão é 2. Só que tem um detalhe. Para que sejam semelhantes, tem que ter as duas condições. As duas. Não basta ter só uma, tem que ser as duas juntas. Então, nesse caso, também não são semelhantes, pois os ângulos são diferentes. Os ângulos correspondentes não são congruentes, ou seja, não são iguais. Bom, aqui nós vamos ver algumas relações, algumas propriedades importantes. Uma propriedade importante, nós temos os dois pentágonos aí, como vocês verem na figura. Eles são semelhantes, né? Ó, você observa os ângulos, 97, 120, 100, 93, 130, são todos iguais. Beleza? Os ângulos correspondentes são respectivamente congruentes, ou seja, são iguais. Aí você teria que verificar os lados para ver se isso acontece. Aí vamos pegar aqui. Esse lado DC é o lado DC aqui. 2,6 dividido por 1,3 vai dar 2. Isso vai se repetir quando você pega todos os lados e passa a dividir. Observe que deu sempre igual. 2, 2, 2, 2 e 2. Ou seja, os ângulos são correspondentes. Tá? Eu posso dizer que essas duas figuras são semelhantes. Beleza. As duas condições foram atendidas. Então vamos ver o que acontece aqui. Bom, então aqui eu tenho a formulazinha de dizer sem escrever, né? A, B, C, D, E, ou seja, o pentágono A, B, C, D, E é semelhante, esse traçozinho quer dizer semelhante ao pentágono A, B, C, D, E'. E a razão de semelhança é 2, como vocês viram aqui. Então, o que eu posso dizer, pessoal? Se eu pego e somo o perímetro do primeiro, se eu somar tudo isso aqui, ó,
eu vou obter um resultado de 13,2. Beleza? 13,2. Como vocês estão vendo que a razão de semelhança é de 2, significa que esse pentágono aqui maior é 2 vezes maior do que o pentágono menor. Então, se o perímetro desse maior deu 13,2, o do outro vai ser a metade. Então, soma tudo, somou o do menorzinho, deu 6,6. E se você pega o maior, 3,2, e dividir por 6,6, vai dar 2. Ou seja, qual é a propriedade aqui? A razão de semelhança, ou razão entre as medidas dos lados correspondentes. Qual é a propriedade? É essa aqui. Quando dois polígonos são semelhantes, os perímetros desses polígonos são proporcionais às medidas dos lados correspondentes quaisquer. Ou seja, a razão de semelhança entre o perímetro de uma figura e de outra é igual à razão de semelhança. Essa é a propriedade. Ela é muito importante porque ajuda você a determinar alguns tipos de cálculos, né? Então, pessoal, com isso dá para a gente descobrir, resolver questões. Por exemplo, vamos supor que uma questão ele diz que essas duas figuras aqui são semelhantes. Vamos supor, vou fazer aqui um desenho. Bom, ele diz que essas duas figuras são semelhantes. Ele dá um valor aqui, vamos supor que isso aqui seja 3, aqui seja 12. Ele quer descobrir o valor de x aqui. E aqui é 2. Então, como é que eu faço para descobrir esse valor de x? É só aplicar a razão. Você pega esse e divide por esse. Então, eu vou pegar 3 sobre 12. Só pegar os lados semelhantes, correspondente. Esse lado é correspondente a esse. Eles são semelhantes, então isso quer dizer que 3 dividido por 12 é igual a 2 dividido por x. Tá vendo? Esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Ou seja, comecei com um pequeno, então começo, eu boto o pequeno em cima. 3 dividido por 2 igual a 2 dividido por x. Se eu tivesse começado desse lado, colocaria o 12 em cima, o 3 embaixo, o x em cima e o 2 embaixo. E agora a gente multiplica e inclui. 3 vezes x, 3x, igual a 12 vezes 2, 24. Faço 3 dividindo, 24 dividido por 3. 24 dividido por 3 é 8. Então, descobrimos aqui que é 8. Pronto. Tudo isso porque eu sabia que eles são semelhantes. Então, se eu perguntar qual é a razão de semelhança aqui, aí você pode fazer o seguinte. Geralmente a razão de semelhança, ele vai perguntar a razão de semelhança entre, vamos supor que essa aqui é o 1 e o 2, figura 2. Qual é a razão de semelhança entre a figura 1 e a figura 2? Então você vai ter que começar com a figura 1 e depois a figura 2, com 3, primeiro 3, dividido pelo 12. Aí você vai dividir 3 por 12. Mas se na pergunta vier qual é a razão de semelhança entre a figura 2 e a figura 1, então você começa com 12. 12 dividido por 3. Geralmente é o maior em cima, né? Então, 12 dividido por 3, 4. Então, essa é a razão de semelhança da figura 2 para 3. É bem simples, ó. Se eu pego 4 e multiplico por 3, vai dar 12.
Se eu pego 2 e multiplico por 4, vai dar 8. Vou botar aqui, né? Aqui embaixo também, aqui. Então, a razão sem semelhança serve para descobrir os outros lados. Bem simples. Bom, aí qualquer dúvida, vocês mandem aí no privado, eu vou respondendo enquanto a gente vai fazendo a atividade.